Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, feriadão, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Em Confidência Mineira. Aqui. Liberta nós, uai. O tema de hoje vai ser liberdade, não poderia ser outro. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, como havia prometido, toda sexta-feira, todas as quartas e sextas-feiras teremos um novo vídeo aqui no meu canal do YouTube, canal do Professor Jusemar. Se você não me segue, já comece a seguir aí. Sigam também no Instagram, sigam no Facebook. E estaremos sempre aqui para tratar de um tema de filosofia, de direito, de política, temas correlatos e comentários da semana. Temas que nos fazem pensar, refletir e entender um pouquinho desse mundo em que nós vivemos, né? Acho que uma das grandes ideias e finalidades da filosofia, para eu poder falar de todos esses assuntos, é justamente esse. A gente entender quem nós somos, o que somos, por que estamos aqui, que mundo é esse em que vivemos e qual é o papel que nos toca nisso tudo. E o tema de hoje, como eu disse, não poderia ser outro. Acho que nesse dia... Ops, mudei aqui. Nesse dia tão importante para a história brasileira, né, que foi a Inconfidência Mineira, essa homenagem que é feita ao Tiradentes, né, um dos temas que giram em torno desse registro histórico tão importante para a história brasileira é justamente esse, né? Para mim, um dos temas centrais também da democracia, da nossa própria concepção como indivíduo, considerando que a ideia de liberdade ela está atrelada também a dois outros importantes atributos que são também trabalhados no campo da filosofia e de outras áreas do conhecimento, como o direito, sobretudo, né? Eu sempre vou falar de direito, porque sou advogado, sou professor de direito, enfim, né? Que são a igualdade, que é outro tema também de extrema relevância, muito explorado no campo da filosofia por Aristóteles. Teremos oportunidade para discutir isso. E de forma complementar, a noção de solidariedade ou fraternidade, né? Percebam que esses três grandes atributos do ser humano, que hoje são elevados à categoria de direitos fundamentais ou direitos humanos, liberdade, igualdade e fraternidade. Ninguém precisa ser aqui um grande expert em história para saber que esse é o grande lema da Revolução Francesa, que lá no século XVIII não só libertou a França, como libertou o mundo, como foi um marco histórico. Então eu não preciso aqui entrar em detalhes sobre isso, né? Mas a ideia, então, é tratarmos desse tema hoje, né? Especificamente sobre a questão da liberdade. Deixaremos para outras oportunidades para a gente falar também da igualdade ou da solidariedade. Teremos muitas oportunidades para explorar todos esses temas, porque, como eu disse, não só filosofia, como diversas outras áreas do conhecimento, como história, o direito, a psicologia, e, enfim, né, antropologia e sei lá, principalmente, né, sobretudo as ciências humanas, sempre terão oportunidade de tratar, desenvolver essas discussões em torno desses temas. Então, por isso, nós vamos falar bem rapidamente, de forma bastante sintética, sobre a liberdade, que inclusive, como eu sempre digo, tenho dito, né, para quem acompanhou o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu expliquei que uma das finalidades aqui da existência desse canal do YouTube é justamente fazer um diálogo, né, ter uma relação direta com o meu Instagram, onde eu trato e falo e divulgo os grandes pensamentos ou as grandes ideias dos grandes pensadores, sobretudo no campo da filosofia. E tema recorrente é a liberdade. Vocês podem aí dar uma passada, né, pelo meu feed lá do Instagram. Vou colocar de novo aqui para quem não me segue, para poder seguir lá, para poder
se quiser acompanhar esse vídeo, né, abrindo os posts, né, que estão lá a esse respeito, vocês verão que esse tema da liberdade sempre foi e é bastante explorado pelos grandes pensadores ao longo da história da filosofia. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa semana, que inclusive gerou uma certa polêmica, né? E sempre que aparece essa pensadora, que é a Simone de Beauvoir, ela sempre dá algum tipo de discussão, né? Seja por conta da sua história de vida, seja por conta da sua luta justamente pela liberdade, principalmente das mulheres, né? Sempre aparece alguém para poder, enfim, soltar aí alguma fake news ou alguma informação distorcida, né, sobre a Simone de Beauvoir, assim como também pelo seu companheiro de vida, né, que foi o Sartre, vou falar daqui a pouquinho, né, e sempre, como eu digo também, a questão das fake news, ou, né, das fake news e das verdades, entre aspas, distorcidas que são propagadas por certos grupos políticos, né, sempre atacando determinados pessoas ou adversários, que são considerados adversários políticos, e para isso acreditam ou consideram, né, que para você combater uma determinada ideia, você precisa atacar a pessoa e não a ideia. Mas enfim, como eu estava mostrando aqui, a Simone de Beauvoir, ela traz aí, e esse foi o post, né, dessa última semana, ou desses últimos dias, onde ela vai dizer que querer ser livre é também querer livres os outros. Querer ser livre é também querer livres os outros. E vocês já percebam aí, nessa frase da Simone de Beauvoir, que o quão ela considera importante, né, a questão da liberdade, porém, já percebam, né, aquilo que eu estava falando antes, né, como que a ideia de liberdade também está atrelada à ideia de igualdade. Aliás, vou repetir aqui, isso poderá ser tema em algum outro momento, né, específico, né? Eu posso gravar um vídeo aqui só para falar dessas três ideias e como elas se complementam, como elas são necessárias serem trabalhadas conjuntamente: liberdade, igualdade, fraternidade ou solidariedade. Mas por essa frase da Simone de Beauvoir, nós já observamos o quão importante é concebermos a liberdade individual, mas que necessariamente isso implica também a necessidade de lutarmos, ou de brigarmos, ou de defendermos a liberdade de todos, porque não adianta só eu ser livre, né? E aí entra a ideia da igualdade. Se eu acredito na liberdade, na minha liberdade individual, naturalmente eu sou obrigado a defender a liberdade de todos. Porque se eu quero ser livre, eu devo querer também que todos sejam livres, tanto quanto eu, né? E aí, nesse ponto, que muitas vezes, ou basicamente em todas elas, a liberdade irá dialogar, complementando uma outra com a igualdade. E é justamente aí que muitos confundem, né, ou distorcem a ideia de liberdade, porque muitos por aí só defendem a sua própria liberdade, esquecendo que todos os demais têm, né? E daí também, isso é muito comum no campo jurídico, no campo do direito, né? Existe um adágio jurídico que diz que a minha liberdade ou a sua liberdade termina justamente onde inicia, onde começa a liberdade do outro. Ou seja, colocando limites, colocando-se uma certa ideia de relatividade para o direito ou para a liberdade. E é daí também que se defende de uma maneira bastante ampla, né, inclusive no campo jurídico, e isso faz com que muitas pessoas também tenham uma grande dificuldade em entender isso, né, é que não existem direitos absolutos. Não existe liberdade absoluta, não existe liberdade de pensamento absoluta. Imagine vocês, se a gente pudesse dizer tudo aquilo que a gente pensa, sem nenhum tipo de trava, sem nenhum tipo de barreira. Existem muitos por aí, né, esses youtubers, né, não preciso,
Bem, todo mundo aqui conhece o Monark, né? O tal do Monark, né? Já foi cancelado milhões de vezes por falar besteira, por falar mentira, por propagar desinformação na internet, né? E ele levanta a bandeirinha dizendo que estão censurando, que não existe liberdade de expressão no Brasil, blá 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 blá. Mas é porque ele não entende o conceito de liberdade. Ele não consegue entender a relatividade, o relativismo do conceito de liberdade. E por isso, muitas vezes, mete aí os pés pelas mãos, né? E aí, olha só, para explorar também um pouquinho mais as postagens que eu tenho feito lá no Instagram, né, que eu faço diariamente no Instagram, sobre filosofia, e seguindo na mesma linha, talvez aqui para poder encaixar um pouquinho nessa discussão sobre liberdade de expressão, de fake news, justamente o Jean-Paul Sartre, né, como eu disse, para quem não sabe, né, ele com a Simone de Beauvoir formavam um casal, né, ele vai dizer o seguinte: toda palavra tem consequência, todo silêncio também. E aqui nós podemos perceber de maneira muito tranquila, né, que podemos explorar aí duas ideias, né. Primeiro, a questão da própria responsabilidade, né, que nós temos, ou da importância que nós devemos dar tanto à palavra quanto ao silêncio, né? Ou seja, quando nós não dominamos um determinado assunto, melhor a gente não falar nada, né? Fica feio, né? Quando você se propõe a falar de um assunto, por exemplo, que você não domina, que não é da sua área de formação, né? Então, às vezes é melhor você ficar em silêncio, né? Melhor ficar calado do que... como é que dizem? Que é melhor você passar por idiota do que falar alguma coisa que você não entende porcaria nenhuma e dar a certeza, né, para as pessoas que você é um idiota ou um imbecil, enfim, por aí vai, né? E por outro lado, além disso, né, o Sartre, por meio dessa sua reflexão, pode nos levar a também refletir sobre a questão da liberdade, justamente dizendo isso, né? Que ele disse que as palavras têm consequências, né? Quando a gente fala, quando a gente expõe uma determinada ideia, e aqui, por exemplo, eu estou expondo algumas ideias, isso gera consequência. Claro, podem ser consequências boas, podem ser consequências ruins, podem ser resultados bons para terceiros, podem ser também resultados bons ou ruins para você próprio, para você mesmo, né? Então você tem liberdade, nós temos liberdades para falar, temos liberdades para nos silenciar. Até aí nós estamos exercendo a nossa liberdade. Agora, colher as consequências disso, isso já não está mais dentro do campo da liberdade. Porque as consequências do que dizemos, do que expomos, na verdade, né? Eu ia dizer do que pensamos. Do que pensamos não, mas do que expomos, os resultados disso, a gente não vai ter controle, né? Então, essa ideia serve bastante para a gente poder refletir sobre o que nós queremos mesmo com relação à liberdade. E para finalizar esse vídeo, para não deixar ele muito extenso, né? A minha tendência é começar a falar e não parar. Então eu coloquei aqui na minha cabeça que eu tentarei postar vídeos que sejam no máximo aí de 10, 12 minutos, talvez estourando 15 minutos, né? Eu vou finalizar aqui com uma outra postagem, uma última postagem que apareceu no Instagram, que eu coloquei lá no Instagram. Essa sim é uma pedrada, né, na cabeça, em torno do tema da liberdade, que é justamente, inclusive, né, é dita, né, e é propagada por uma das pensadoras que é muitas vezes, uma das mais festejadas, né, por aqueles que seguem a ideologia do libertarianismo, né, ou do liberalismo de um modo geral. É uma autora americana, né? Dizem que seus livros, né, são obrigatórios, né? Sabe aqueles livros que você é obrigado a ler na escola, né? E lá nos Estados Unidos todos são obrigados a ler Ayn Rand, né? Ou Ayn Rand, eu acho que é o nome dela, né? A pronúncia. Que é o livro
A Revolta de Atlas, se eu não me engano. Isso mesmo, A Revolta de Atlas. Então ela diz, liberdade. O que é liberdade? Para Ayn Rand. Não pedir nada, não esperar nada, não depender de nada. Por que essa ideia é uma pancada, uma pedrada na cabeça? Porque leva a gente a pensar, então, né? Quem de fato é livre? Você é livre? Tem certeza? Você é livre? Você não depende de nada? Basta olhar para suas necessidades corporais, físicas, biológicas, necessidades biológicas. Você não depende, você não precisa comer, você não precisa beber. Para você conseguir comida, bebida, você não precisa trabalhar, ganhar o seu salário. Se você é assalariado, a não ser que você seja um empresário, um grande empresário, mas empresário trabalha também. Precisa produzir, precisa empreender, precisa pensar, precisa inovar, né? Você não espera nada do futuro, não espera nenhum resultado, você não tem nenhuma expectativa. Essas expectativas não geram ansiedade, não geram frustração quando elas não são atingidas. Isso não te torna também, de uma certa forma, um escravo das suas expectativas, escravo das suas metas, dos seus objetivos. Então, olha para vocês perceberem onde podemos ir longe, né, na discussão desse tema da liberdade, e que nos faz pensar, né? Será que nós somos realmente livres? Será que eu, sendo livre, eu também não devo querer ou buscar a liberdade dos outros? Afinal, não adianta eu ser livre ou eu acreditar de alguma maneira que eu seja livre e não querer livres os outros, como disse a Simone de Beauvoir. E foi por isso que um brasileiro, um grande brasileiro, mineiro, Tiradentes, deu a sua vida pela liberdade. É isso, gente. Digam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Você é livre, você não é livre? O que vocês pensam sobre isso? E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal. Está começando, tem pouquinhos inscritos, né? Mas sigam também lá no Instagram, no Facebook, como eu já disse. E vamos sair da caverna.